amigos e amigas da República do Anime. Antes de começar esse videozinho, vou logo pedindo para você deixar um super like maroto nesse vídeo, inscrever-se na RDA, ativar as notificações para não perder nada e torne-se membro aqui do canal. Membros assistem primeiro aos vídeos antes da data de lançamento e também tem muitas outras vantagens. E bora lá para o nosso vídeo de hoje. O site Nippon conduziu uma entrevista com a Sato Sensei, autora da Light Novel 86, cuja segunda parte do anime já está em temporada. Por isso, como vias de curiosidades, vou trazer algumas respostas da nossa Sensei sobre esse anime que tem tudo para ser o melhor do ano. Ela disse que começou a escrever de forma profissional em 2016, após entrar e vencer o concurso de Light Novel da Kadokawa Dengenki Taishou, pronunciando o mais próximo possível, mas ela começou a escrever bem mais cedo e isso ocorreu no ensino fundamental. Ela também falou sobre a rotina de trabalho. Ela disse que passa de 6 a 8 horas por dia escrevendo e no tempo livre ela lê ou assiste filmes. Foi revelado também o tempo que ela demorou em bolar a história. A Sato planejou a maioria do conteúdo do volume 1, mas muitos dos detalhes do local e as histórias dos personagens vieram enquanto ela escrevia. Ela comenta sobre o tempo que pensou para elaborar a história. No total, ela levou de 5 a 7 anos para pensar em tudo. Quem diria que um filme seria a fonte de inspiração da autora? Ela comenta que após ver o filme The Mist, de 2007, que se passa em um supermercado, ela se perguntou: e se não fosse confinado apenas o supermercado e se cobrisse o mundo todo? A partir desse ponto, ela teve a ideia da série, máquinas de luta, dos personagens e por aí vai. A autora já mudou a história 3 vezes da obra 86. Ela diz: antes de 86 se tornar o que os fãs conhecem, eu mudei a história 3 vezes. Então, tem muitas coisas que nunca foram usadas. E olha que interessante, amigos e amigas, o que ela menciona. Primeira ideia, uma cidade fortaleza cercada por névoa. Segunda ideia, uma cidade no futuro próximo cercado por uma névoa de nanomáquinas. Terceira ideia, uma reviravolta em que as perspectivas de Lena e Shin se baseiam em pontos distintos no tempo. Todas as 3 ideias foram rejeitadas ou descartadas. Ela também excluiu a ideia de apresentar uma heroína no resto da história. Outro ponto mencionado por ela é o envolvimento dela com o anime e o mangá. Em relação ao mangá, ela basicamente só falava: uau, esses desenhos são lindos, e não tinha sugestão nenhuma. Ela basicamente só tirava dúvida da pessoa responsável pelo mangá. Em relação ao anime, ela também tirou dúvidas sobre os personagens, mechan, história e teve reuniões de roteiro e outros pontos relevantes. Ela também participou das audições para as escolhas das vozes dos personagens. A cada teste ela comentava se a voz se encaixava na imagem que ela tinha de cada personagem. Ela também fala sobre os robôs de combate. Os robôs de combate têm 4 patas porque a autora acha legal, só por isso mesmo, amigos e amigas. Para fechar esse vídeo, ela fala sobre o fim da história estar definido ou não. Ela disse que os eventos e o final da história estão mais ou menos decididos. O editor-chefe viu uma breve sinopse de cada volume até o final da história, porém, ela quer manter em segredo, apesar de ter uma ideia por qual enredo a história vai terminar. Para as novas histórias, ela tem algumas ideias e quer escrever elas no futuro. E aí, o que acharam das curiosidades? Diz aí nos comentários, deixe um super like e inscreva-se no canal.
E é isso, galera! Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Deixe um super comentário, quero saber suas opiniões sobre o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar um super like, inscrever-se na RDA, tornar-se membro aqui do canal. Até o próximo vídeo e tchau!